Olá, está no ar pela TV Aberta São Paulo o programa Falando Nisso. Novembro de 2003, o casal de estudantes Liana Friedenbach e Felipe Café foram encontrados mortos em um sítio em Embu-Guaçu. Eles foram assassinados pelo adolescente Champinha. Falando nisso, eu recebo hoje o doutor Ari Friedenbach, pai de Liana. Tudo bem, Ari? Tudo bom. Ari, na época em que aquilo aconteceu, em 2003, o senhor, houve uma passeata, o senhor foi muito a favor da redução da maioridade penal e chegou a se discutir até a pena de morte. Como que o senhor qual a sua posição hoje? Como o senhor vê esse assunto hoje? Veja, eu em nenhum momento defendi a pena de morte. Na verdade, a questão da pena de morte surgiu naquela passeata, quando o Rabino Sobel, por uma questão emocional, colocou essa questão da pena de morte. Mas eu nunca defendi a questão da pena de morte, porque eu acho que é uma questão muito delicada num país como o Brasil, que é uma mistura muito grande de etnias. Eu acho que a pena de morte agride muito algumas etnias. Então eu acho que seria um desrespeito muito grande se aplicar a pena de morte, além da questão do nosso judiciário ser extremamente frágil e falho. Então eu não acredito na aplicação da pena de morte num sistema judiciário como o nosso. E sobre a redução da maioridade penal, o senhor ainda é a favor dessa posição? Não, absolutamente. Na verdade, a questão da redução da maioridade penal foi colada na minha imagem quando o senador Magno Malta, quando a primeira vez que eu estive em Brasília, apresentou uma proposta de emenda constitucional com o nome da Liana, propondo a redução para 13 anos. Então ficou como se eu estivesse defendendo essa ideia, mas eu logo, com o meu envolvimento nessa questão, passei a pesquisar profundamente e eu me posiciono hoje radicalmente contrário à redução da maioridade penal. Eu entendo que, na verdade, o caminho para se reduzir a ação de menores na criminalidade, como o único caminho efetivo, não a redução da maioridade penal, até porque essa é uma questão muito discutida a nível constitucional, se pode ou não mexer isso na Constituição, e eu entendo que não cabe, através desse processo, essa alteração. Eu vejo como o caminho efetivo a emancipação do menor que comete crimes hediondos. Ou seja, o menor de idade que comete um crime hediondo, ele continua menor de idade, mas se constatado que ele tem consciência do ato que ele praticou, eu entendo que ele deve ser então emancipado pelo juiz para ser julgado dentro das leis do Código Penal, respondendo, se condenado, numa unidade penitenciária da FEBEM. Ou seja, numa unidade para menores infratores perigosos, com condenações severas, independente da sua idade, sim o ato praticado. Então não importa se ele tem 17 anos ou se ele tem 15 anos, o importante é o ato que ele praticou. Se é um crime hediondo, ele deve responder efetivamente pelo ato. Até porque existem adolescentes que às vezes não cometem crimes tão graves e acabam ficando juntos com esses que cometem essas barbaridades e acabam estragando, né, uns aos outros. Aí a gente já bate numa outra questão muito importante, que é a aplicação da lei. Tá. Essa questão de se separar o menor por compleição física, por idade e pelo crime praticado, o ato infracional cometido, falando de uma forma politicamente mais correta, já está previsto no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que isso de fato não é aplicado. Então, em muitas situações, basta se aplicar a lei efetivamente como ela é, que já se veria uma significativa melhora. Mas o senhor acha que precisa ser feita alguma mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente para que isso seja entendido melhor pelas autoridades, pela sociedade? Ou o Estatuto da Criança e do Adolescente está perfeito, só a gente que não sabe colocar ele em prática? Não, na verdade eu não acredito em perfeição das leis. Eu acho que as leis devem ser aprimoradas conforme elas vão sendo aplicadas, a gente vai percebendo onde elas devem ser aprimoradas. Eu acho que o ECA especialmente deveria ser aprimorado nessa questão da responsabilização do menor. Agora, a questão de se aplicar devidamente a lei como ela já está prescrita, eu acho que passa pela reciclagem dos juízes, na verdade. A gente tem, infelizmente, muitos juízes despreparados julgando. Eles muitas vezes não aplicam
o que já prevê a lei, e muitas vezes eles também não têm instrumentos para aplicar, por exemplo, a liberdade assistida, que livraria muitos menores, tiraria muitos menores da internação, deixando as unidades para cuidar dos menores mais graves. Não se tem um sistema de acompanhar efetivamente esses menores que estão em liberdade assistida. Então o que acontece é que se coloca alguém em liberdade assistida, mas na verdade ele está em liberdade desassistida para fazer o que quiser. Existe no mundo, em algum lugar, que o senhor talvez tenha estudado ou tenha visto um modelo parecido com o que o senhor almeja para o Brasil? Eu acho que a proposta que eu venho encaminhando é muito próxima do que é aplicado na Inglaterra hoje, que é o exame do caso individualizado, como teve uma coisa que chocou muitas pessoas, mas foi o caso de duas crianças de 10 anos, parece que foram condenadas à prisão perpétua. Mas é muito próximo do que eu acredito que seja aplicável aqui no Brasil. Examinar o caso individual. E como que um adolescente que cometeu a barbaridade com a sua filha e com o namorado dela, o Felipe, como que ele está sendo tratado hoje? Veja, no caso dos criminosos que assassinaram a Liana Felipe, tanto no caso do menor quanto dos maiores, dentro do que a legislação no Brasil permite, a lei foi muito bem aplicada. Infelizmente, isso é uma exceção à regra. A gente teve todos os 4 maiores de idade condenados com penas extremamente severas, alguns aí para mais de 150 anos, é verdade que vão cumprir 30, com os benefícios vai ser muito menos, mas a gente não pode esquecer que passar 12, 15 anos no nosso sistema penitenciário é um castigo efetivo. O menor de idade já é uma situação diversa. Pela legislação, pelo ECA, ele poderia ficar até os 21 anos preso. Ele ficou até os 21 anos preso, quando ele deveria, já completou, então ele deveria ser colocado em liberdade. Tá. O que se fez foi a interdição civil dele para impedir que ele seja colocado em liberdade, não pelo crime que ele cometeu, porque ele já cumpriu a medida socioeducativa que era até os 21 anos. Ele não está mais detido por conta do crime cometido, mas porque ele está interditado civilmente, uma vez que se tem laudos dizendo que ele não tem condições de conviver em sociedade. Então ele está contido para sempre numa unidade médica, onde ele vai ficar. Então, o que eu posso entender é que ele só está contido nessa unidade médica porque ele não tem condições de viver em sociedade. Mas se ele tivesse o crime que ele cometeu, ele já teria pago e já estaria tudo bem, ele poderia viver... com a ficha limpa, conforme a nossa lei estabelece. É isso que precisa mudar. Isso é uma das coisas que precisa mudar, sem dúvida nenhuma. Eu vou fazer uma pausa no nosso programa, a gente vai continuando sobre esse assunto. O Falando Nisso volta daqui a pouco.